Na manhã fria de 5 de novembro, recebi um comunicado urgente do Observatório Astronômico de Serra da Estrela. As últimas imagens captadas pelo telescópio virtual revelavam algo que deixava toda a comunidade científica portuguesa e mundial perplexa: um objeto interestelar chamado 3I Atlas. Ao olhar para aquelas imagens, via uma luz compacta e misteriosa, sem qualquer cauda cometária visível, algo completamente fora do esperado. Recordo-me de pensar: isto não faz sentido nenhum. Um corpo com mais de 33 mil milhões de toneladas não pode simplesmente perder 13% da sua massa e não deixar rastro. Em comparação, os cometas típicos, como o Blimão, que todos conhecemos no Sistema Solar, exibem uma cauda brilhante, empurrada pela radiação solar, uma assinatura clara do gás e poeira expelidos. Mas Atlas? Nem sombra disso. No meio daquela confusão, eu, Miguel Fernandes, astrofísico do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço em Lisboa, sentia-me como um detetive numa novela de mistério. Aquelas imagens pareciam dizer: estamos a ser observados, e não é por um telescópio qualquer. Naquela tarde, enquanto caminhava pelas ruas estreitas de Óbidos, com a brisa do Atlântico a bater no meu casaco, pensei nas implicações daquela descoberta. Como é que um objeto vindo de fora do nosso sistema solar mantinha uma trajetória tão precisa, quase perfeitamente paralela ao plano da eclíptica? Era como se tivesse um GPS cósmico. E quem é que tem GPS no espaço? Nem o meu velho Renault 4. Apesar do mistério, um dado não podia ser ignorado: o Atlas estava a acelerar de uma forma que desafiava todas as leis da gravidade que conhecemos. A sua posição desviava-se da órbita prevista, como se um motor invisível o estivesse a empurrar. E o mais estranho? A aceleração era dupla, empurrando o objeto para longe do Sol e também lateralmente, um movimento a dois tempos que mais parecia uma dança cósmica. A NASA, através do seu laboratório de JPL, garantiu que o Atlas não representava perigo para a Terra. Mas ninguém conseguia explicar o que estava a impulsionar aquele enorme corpo celeste. A resposta dos meus colegas americanos veio com uma dose de ironia: se isto fosse um cometa normal, teríamos uma nuvem de gás gigantesca à sua volta, algo impossível de não ver. Mas essa nuvem simplesmente não existia. E se não fosse um cometa? Pensei. Se não é natural, o que é? Um artefacto alienígena, uma sonda de uma civilização antiga? A questão já não era científica, era quase filosófica, ou cinematográfica. O que eu mais gostava era de poder dizer à minha avó que estava a estudar um OVNI, mas ela provavelmente responderia com um: "Ó Miguel, não te metas nessas coisas do além." Naquela noite, antes de dormir, a minha mente não parava de correr. O Atlas aproximava-se do Sol, e eu sabia que em breve, no dia 19 de dezembro, chegaria o momento da verdade, a sua aproximação máxima à Terra. Se aquela nuvem de gás não aparecesse, tudo o que sabíamos sobre cometas e física teria de ser posto em causa. E eu, deitado na minha cama em Coimbra, olhava para o céu estrelado e pensava: será que estamos sozinhos? Ou estaremos a ser observados, por olhos que nunca poderemos ver? Ainda não sabia, mas aquele era apenas o começo de um mistério que iria mudar a minha vida, e a história da humanidade. Na manhã seguinte, a minha rotina foi interrompida por uma chamada urgente do Observatório de Calar Alto, na Andaluzia, onde uma equipa de astrônomos portugueses trabalhava em colaboração com colegas espanhóis. O Atlas continuava a desafiar todas as expectativas, e as últimas imagens captadas revelavam algo ainda mais estranho: a sua cor. Não era a típica tonalidade acastanhada ou cinzenta dos cometas, mas um azul intenso, quase elétrico, que parecia brilhar no vazio do espaço como uma joia rara. Lembrei-me da expressão de um colega meu: é como se o Atlas tivesse acabado de sair de um salão de festas intergaláctico, vestido a rigor. Enquanto folheava os dados, recebi uma mensagem da Marta, uma colega de Lisboa, que trabalhava na análise espectral. Ela descrevia a superfície do Atlas como uma mistura impossível entre frio glacial e um brilho quente, quase hipnótico. Imaginei uma mulher elegante, vestida num vestido azul safira que se adaptava perfeitamente, com um leve brilho metálico, a caminhar sob as luzes de Lisboa. Um toque de mistério e sedução, como o próprio objeto que estávamos a estudar.
Por curiosidade, decidi fazer uma pausa e passear pelo Chiado, onde as pessoas se cruzavam apressadas entre cafés e livrarias. Pensava no Atlas como numa dama enigmática, que evita os olhares diretos, mas deixa pistas no ar. Era impossível não sentir uma certa fascinação, quase um magnetismo inexplicável. Afinal, quem nunca se apaixonou por algo que não consegue compreender? De volta ao laboratório, comecei a comparar os dados do Atlas com os de outros objetos interestelares, como o Oumuamua e o Borisov, que já tinham deixado a sua marca na astronomia. Mas o Atlas era outro nível, tinha uma massa incomparável, e movia-se mais rápido do que qualquer um deles. Era como um gigante, a dançar com a leveza de uma pluma. No meio daquela correria, recebi um convite inesperado para uma conferência em Évora, onde os principais especialistas portugueses iriam debater as últimas descobertas. Aceitei prontamente, pensando que seria uma boa oportunidade para esclarecer dúvidas e, quem sabe, ouvir teorias malucas que só um encontro presencial pode proporcionar. No dia da conferência, o auditório estava cheio. Entre os presentes, destacava-se a presença da doutora Sofia Ribeiro, uma astrofísica conhecida pelo seu estilo irreverente e pela sua paixão pelo fado. Vestida com um elegante vestido vermelho, com um corte que realçava sua silhueta, e uns sapatos pretos de tacão alto, ela trouxe a energia perfeita para um debate aceso. Quando começou a falar do Atlas, lançou um sorriso travesso e disse: "Se este objeto fosse um português, diria que anda a fazer a festa no nosso sistema solar sem pagar portagens." As teorias voavam pela sala, desde explicações naturais improváveis, passando por hipóteses de tecnologia alienígena, até sugestões mais filosóficas sobre o nosso lugar no cosmos. Mas uma coisa era clara, o Atlas não era apenas mais um cometa. Era um enigma, um convite à descoberta, e talvez, uma provocação à nossa arrogância científica. No final do dia, enquanto caminhava pelas ruas calmas de Évora, senti o peso da responsabilidade. O Atlas estava prestes a revelar os seus segredos, mas será que estávamos mesmo preparados para o que iríamos encontrar? Ou estaríamos a olhar para um espelho cósmico que nos refletia algo que ainda não queríamos ver? Naquela noite, o céu sobre Vila Nova de Mil Fontes estava limpo e decidi montar o meu telescópio no terraço da casa de campo onde passava uns dias a descansar. Enquanto ajustava as lentes, pensei na ironia de estar ali, rodeado pela calma do Alentejo, a observar um objeto que parecia vir de um universo muito mais caótico e enigmático. Um misto de tranquilidade e tensão pairava no ar, como se o próprio Atlas estivesse a brincar conosco. Olhei para o visor do telescópio e, por um momento, quase consegui ver a silhueta daquele corpo estranho a deslizar pelo espaço. Curioso, imaginei o Atlas vestido num fato espacial prateado, com um capacete que refletia as estrelas, numa espécie de desfile intergaláctico. Quase podia ouvir uma voz metálica anunciar: "Senhoras e senhores, o cometa mais estranho do cosmos acaba de chegar." Na manhã seguinte, recebi um e-mail da Carolina, uma jovem engenheira aeroespacial do Instituto Superior Técnico, que estava a colaborar na análise dos dados. Ela enviou-me uma imagem espectral do Atlas, onde destacava uma anomalia ainda mais bizarra, um jato de material que parecia cuspir diretamente para o Sol, contrariando todas as regras da física cometária. Perguntei-lhe se ela tinha certeza, e ela respondeu com um emoji a piscar: "Parece que o Atlas anda a fazer moonwalk no espaço." Aquela imagem tornou-se viral entre os cientistas portugueses. Durante uma reunião em Coimbra, entre cafés e pastéis de nata, discutíamos o que poderia causar tal fenômeno. Seria um mecanismo natural desconhecido? Ou, ousadamente, algo artificial? Alguns colegas riram, dizendo que estávamos a transformar o Atlas num James Bond espacial, com gadgets secretos e missões misteriosas. Mas eu sentia que havia algo mais sério por trás daquelas anomalias. O Atlas não só ignorava as leis da física, como parecia ter um propósito. A sua trajetória, quase perfeitamente alinhada com o plano onde os planetas orbitam o Sol, era tão improvável quanto ganhar o Euromilhões 2 vezes seguidas, e ninguém em Portugal gosta de perder dinheiro, por isso é mesmo muito raro. Naquela tarde, fui ao mercado do Bolhão, no Porto, buscar inspiração entre os cheiros e cores da vida real. Entre as bancas de peixe e legumes,
Pensei no Atlas como um visitante inesperado, um estranho que entra numa tasca para pedir um copo de vinho e um petisco, mas que na verdade está a observar tudo ao seu redor, silenciosamente. De volta ao laboratório, as próximas semanas foram uma montanha-russa de emoções. Cada novo dado trazia mais perguntas do que respostas. O Atlas não só parecia ser uma sonda, como tinha uma composição metálica incomum, com uma quantidade de níquel maior do que ferro, algo típico em ligas feitas pelo homem, não em corpos naturais. Era como se estivéssemos a olhar para um artefacto antigo, perdido no espaço, a navegar entre as estrelas com um propósito desconhecido. Mas havia também a questão da sua extrema secura. Enquanto os cometas normais são bolas de neve sujas, com 80 a 90% de gelo, o Atlas tinha apenas 4% de água, mais seco que o deserto do Alentejo em agosto. Quem teria construído algo assim? E por quê? Perguntas que me acompanhavam enquanto caminhava pela marginal de Cascais, vendo os barcos a balançar suavemente, como se o próprio mar tivesse segredos para contar. Naquela noite, antes de dormir, senti um arrepio. O Atlas estava a aproximar-se rapidamente, e o dia 19 de dezembro, quando faria sua maior aproximação à Terra, estava cada vez mais perto. O que iria revelar? Um cometa normal? Ou algo que mudaria para sempre a nossa visão do universo? Enquanto fechava os olhos, uma última imagem ficou gravada na minha mente, uma figura encapuzada, observando o céu estrelado, com um sorriso enigmático, como se soubesse algo que nós não sabíamos. E eu sabia, no fundo, que essa história ainda estava longe de terminar. Naquela manhã cinzenta em Braga, acordei com o som insistente do telemóvel. Era o Pedro, um jornalista do Público que me seguia há semanas, ansioso por uma entrevista exclusiva sobre o Atlas. Aceitei o desafio, sabendo que a atenção mediática iria aumentar e que, de repente, o nosso pequeno país estaria no centro de um mistério que ultrapassava gerações e fronteiras. Encontrei-me com ele numa pequena esplanada perto do Jardim de Santa Bárbara, onde as folhas secas dançavam ao sabor do vento, como se o próprio universo estivesse a conspirar para criar uma atmosfera digna de filme. Enquanto falávamos, não pude deixar de reparar numa mulher elegante que passava, vestida com um casaco de lã cinzenta que acariciava suavemente as suas pernas finas, calçando botas de couro preto com um salto discreto, mas eficaz. Um colar de prata pendia do seu pescoço, brilhando ligeiramente ao sol tímido. Havia nela uma aura de mistério, quase tão intrigante quanto o próprio Atlas. Pedro, com o seu bloco de notas em punho, perguntou-me sobre as implicações científicas e filosóficas da descoberta. Respondi-lhe que, para nós, portugueses, que sempre olhamos para o céu com um misto de saudade e curiosidade, o Atlas representava um desafio direto à nossa compreensão do cosmos. É como se estivéssemos a receber uma carta anônima do universo, e a única coisa que podemos fazer é tentar decifrá-la, disse-lhe, com um sorriso meio irônico. Mais tarde, enquanto caminhava pelas ruas estreitas da cidade velha, pensei no Atlas como numa espécie de visitante incógnito numa festa tradicional de São João, aparece sem avisar, mexe com toda a gente, e depois desaparece deixando histórias para contar. A diferença é que, desta vez, a festa era cósmica, e o visitante tinha um brilho azul que hipnotizava. Recebi uma chamada inesperada da Sofia, aquela astrofísica de Évora, que me convidava para uma reunião urgente no Instituto de Astrofísica em Lisboa. Cheguei ao edifício moderno, onde paredes de vidro refletiam o céu tempestuoso, e encontrei a equipa reunida em torno de um grande ecrã. As últimas imagens do Atlas mostravam um fenômeno novo, uma luminosidade pulsante, como se o objeto estivesse a emitir sinais, uma espécie de código secreto lançado através do espaço. Parece que o Atlas está a tentar comunicar conosco, comentou Sofia, com um olhar que misturava excitação e preocupação. O silêncio na sala era quase palpável, interrompido apenas pelo som dos cliques dos ratos e pelo murmúrio dos computadores a processar dados. Fiquei a pensar no que aquilo significava. Se o Atlas fosse realmente uma sonda, uma máquina avançada, quem a teria enviado? E para quê? A possibilidade de estarmos a ser observados por uma inteligência alienígena não era novidade na ficção científica, mas na ciência? Era um território inexplorado, onde o medo e a esperança se entrelaçavam numa dança perigosa.
Naquela noite, enquanto caminhava pela Avenida da Liberdade, entre as luzes da cidade, senti uma estranha sensação de vigilância, como se uns olhos invisíveis estivessem a seguir cada passo meu. Olhei para o céu, tentando encontrar o Atlas entre as estrelas, e perguntei-me se, por acaso, não estaria a ser eu próprio uma peça desse jogo cósmico. E quando parecia que tudo começava a fazer sentido, uma mensagem anônima chegou ao meu e-mail. O que procura no céu pode estar mais próximo do que imagina. Um aviso? Uma ameaça? Ou apenas uma provocação? Só o tempo, e o Atlas, iriam revelar. Na manhã seguinte, ainda sob o peso daquela misteriosa mensagem, decidi visitar o Museu da Ciência em Lisboa, um local onde o passado e o futuro se cruzam num abraço silencioso. Percorrendo as salas, entre instrumentos antigos e exposições modernas, senti-me como um explorador à procura de pistas que pudessem explicar o enigma do Atlas. No meio da multidão, avistei uma figura conhecida, o professor Manuel Duarte, um físico teórico de Coimbra, famoso pelo seu humor ácido e pelos seus óculos redondos que pareciam saídos de um filme dos anos 60. Manuel estava vestido com um fato cinzento desleixado, a gravata meio torta, e segurava uma chávena de café com a intensidade de quem procura respostas no líquido negro. Então, Miguel, começou ele, com um sorriso maroto, já descobriste se o Atlas é um cometa ou uma nave espacial? Porque, se for nave, espero que tenha Wi-Fi, senão vamos ter problemas com as comunicações. Rime, mas a sua piada escondia uma verdade inquietante. Estávamos diante de algo que ultrapassava a ciência convencional. Sentamo-nos num banco de madeira e começamos a debater as últimas descobertas. Manuel apresentou uma teoria audaciosa, e um pouco louca, que sugeria que o Atlas poderia ser um dispositivo de vigilância intergaláctico, ativado sempre que uma civilização alcançasse determinado nível tecnológico. Tipo um Big Brother cósmico, brincou ele. Enquanto falávamos, a sala começou a escurecer, e as luzes do museu realçaram as estrelas pintadas no teto. Pensei no Atlas como uma espécie de farol distante, a emitir sinais que só agora começamos a entender. O seu brilho azul, a sua trajetória quase perfeita, e aquela estranha emissão de jatos para o Sol, tudo parecia apontar para uma inteligência por trás do fenômeno. Naquela tarde, voltei ao meu laboratório em Lisboa para analisar os dados mais recentes. As imagens captadas pelo telescópio James Webb mostravam que o Atlas emitia uma polarização da luz nunca antes vista em cometas naturais. Era como se a sua superfície fosse coberta por um material altamente refletivo, talvez painéis solares ou uma carapaça metálica. Enquanto manipulava os gráficos, lembrei-me da Mariana, uma estudante de doutoramento que trabalhava comigo e que adorava usar brincos coloridos e vestidos fluidos que dançavam com o vento. A sua presença alegre contrastava com a gravidade da situação. Se o Atlas for uma nave, disse ela sorrindo, espero que tenha um bar a bordo. E se tiver, que seja português, para não perdermos as raízes. No final do dia, recebi um convite inesperado para participar numa conferência internacional em Faro, onde cientistas de todo o mundo debateriam as últimas descobertas sobre o Atlas. Aceitei, sentindo que estava a entrar numa teia cada vez mais complexa. Antes de partir, olhei para o céu estrelado de Lisboa, imaginando que aquele visitante interestelar estaria a observar. Será que, assim como nós, ele se fascinava com a beleza do nosso planeta azul? Ou estará a preparar-se para revelar um segredo que mudará para sempre a nossa compreensão do universo? Enquanto o avião descolava rumo ao sul, uma última notícia chegava às minhas mãos. Sensores terrestres captaram um pulso de radiação vindo da direção do Atlas, um sinal que parecia repetir um padrão estranho, quase como uma mensagem codificada. A contagem decrescente para o dia 19 de dezembro tinha ganho um novo significado. O jogo estava a começar. Ao pousar no aeroporto de Faro, senti a brisa quente do Algarve misturar-se com a tensão crescente que pairava no ar. O Centro Científico do Sotavento estava preparado para receber uma das maiores reuniões de investigadores que Portugal já tinha visto. Corri pelo corredor até a sala principal, onde as luzes estavam baixas e os ecrãs brilhavam com as últimas imagens do Atlas. No palco, a doutora Helena Matos, uma especialista em astrofísica e uma das maiores autoridades nacionais, apresentou os dados mais recentes.
Vestia um elegante vestido preto de tecido acetinado, com um decote subtil que realçava sua postura confiante. Nos pés, uns sapatos vermelhos de salto médio que lhe davam um ar de determinação e sensualidade controlada, quase como se dissesse, estou aqui para desvendar mistérios, mas também para dominar este palco. Helena explicou que o Atlas continuava a acelerar inexplicavelmente e que, apesar de não existir qualquer nuvem de gás visível, os seus instrumentos registravam emissões eletromagnéticas incomuns. Isto não é um cometa comum, afirmou. Pode ser um artefacto tecnológico ou algo que ainda não conseguimos compreender. Enquanto ouvia, pensei naquelas palavras como se fossem um convite para um baile estranho, onde o Atlas era o parceiro invisível que nos desafiava a seguir o ritmo sem conhecermos a música. A sala estava cheia de murmúrios, alguns cientistas mostravam-se céticos, outros fascinados, e uns poucos visivelmente assustados. Durante o intervalo, aproximei-me do José, um engenheiro de telecomunicações, que me contou ter detectado sinais de polarização na luz do Atlas que poderiam indicar a presença de painéis solares ou superfícies metálicas altamente refletivas. Se isto for mesmo uma nave, está equipada para durar, disse ele, com um sorriso irônico. Nada de baterias fracas aqui, Miguel. Mais tarde, numa sessão mais restrita, discutimos a possibilidade de o Atlas estar a emitir sinais codificados, talvez numa linguagem desconhecida. A doutora Helena sugeriu que a sua cor azul intensa poderia ser uma forma de transmissão de energia ou informação, algo que ultrapassava a nossa tecnologia atual. Fiquei a imaginar o Atlas como uma diva cósmica, vestida num manto azul brilhante, a lançar sinais para o universo, numa performance silenciosa mas irresistível. No final do dia, enquanto caminhava pelas ruas estreitas de Faro, iluminadas por postes antigos que lançavam sombras alongadas, recebi uma chamada da Marta, que durante as últimas semanas tinha sido uma das minhas aliadas mais próximas na análise dos dados. Ela estava entusiasmada. Miguel, recebemos uma nova imagem do telescópio espacial James Webb. O Atlas parece ter desenvolvido uma estrutura semelhante a um braço ou antena, algo que nunca foi visto antes num objeto natural. Senti um arrepio. A ideia de que aquele visitante interestelar pudesse ter uma forma quase orgânica ou mecânica, com componentes móveis, era ao mesmo tempo fascinante e aterradora. O que estaria escondido naquela estrutura? Algum tipo de sensor? Ou quem sabe, uma arma? Naquela noite, deitado no quarto do hotel, olhei para o céu estrelado do Algarve e pensei no Atlas como numa presença viva, um enigma que nos observava, talvez estudando-nos com a mesma curiosidade com que nós o estudávamos. A poucos dias da sua aproximação máxima, o mistério aprofundava-se, e a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer tornava-se impossível de ignorar. Na manhã seguinte, acordei com o som do mar a bater suavemente contra as rochas da costa algarvia. Aproveitei para fazer uma caminhada pela Praia da Marinha, um cenário de beleza natural que contrastava com a tempestade de dúvidas que fervilhava na minha mente. Enquanto os primeiros raios de sol douravam as falésias, pensei no Atlas como numa entidade que, tal como as ondas, seguia um ritmo próprio, desconhecido e imprevisível. De regresso ao centro de conferências, fui surpreendido por uma notícia que circulava nas redes sociais portuguesas. Um vídeo amador captara uma luz azul intensa no céu noturno, exatamente na direção do Atlas. A comunidade online estava em êxtase, entre teorias conspiratórias e comentários bem-humorados. Alguém brincava dizendo que o Atlas parecia um fadista cósmico a cantar para o universo, e confesso que o sorriso me escapou. Durante a sessão da tarde, o debate subiu de tom. O professor Manuel Duarte, sempre com aquele humor cáustico, lançou uma hipótese que fez alguns presentes arregalarem os olhos. E se o Atlas for uma mensagem ambulante? Um postal intergaláctico que nos foi enviado há milhões de anos, e só agora estamos a conseguir ler. A sala encheu-se de risos nervosos, mas também de reflexão. A ideia de uma sonda interestelar que transportava informação valiosa, talvez até um convite, era ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Mais tarde, numa pausa para o café, encontrei a Sofia Ribeiro, vestida com um casaco de lã bege e umas botas confortáveis, a folhear um livro antigo sobre astronomia. Olhou para mim e disse, com um brilho nos olhos, Miguel, estamos à beira de algo grande. Não sei se é um contato, uma descoberta ou uma armadilha, mas o Atlas veio para mudar tudo.
Naquela noite, enquanto analisava os dados no laboratório improvisado da conferência, reparei numa sequência de pulsos eletromagnéticos que pareciam formar um padrão repetitivo. Era como se o Atlas estivesse a piscar para nós, numa linguagem codificada que ainda não conseguíamos decifrar. Pensei em toda a gente que, em Portugal, estava a olhar para o céu, sem saber que um corpo estranho, com mais de 30 mil milhões de toneladas, nos enviava uma mensagem silenciosa e enigmática. Era uma sensação de pequenez, mas também de esperança, como se o universo nos estivesse a estender a mão. Antes de me deitar, olhei pela janela do hotel e vi as estrelas a cintilar, como se também elas estivessem a acompanhar aquele momento único. E ali, no silêncio da noite algarvia, percebi que o Atlas não era apenas um objeto do espaço. Era um desafio, uma promessa, e talvez, uma porta aberta para algo que ainda não tínhamos coragem de imaginar. Na manhã seguinte, o céu de Sintra estava envolto numa neblina leve, quase mágica, que parecia anunciar um dia diferente. Enquanto caminhava pelo Parque da Pena, entre árvores centenárias e caminhos sinuosos, pensei no Atlas como num visitante que se escondia entre as brumas do desconhecido, preparado para revelar os seus segredos no momento certo. Recebi uma chamada da Marta com uma notícia inesperada. Os dados mais recentes indicavam que a trajetória do Atlas começava a sofrer pequenas variações, quase imperceptíveis, mas suficientes para levantar suspeitas. A aceleração que antes parecia constante agora apresentava desvios, como se o objeto estivesse a ajustar o seu curso. É como se tivesse vontade própria, disse ela, com um misto de admiração e preocupação. Nesse mesmo dia, participamos de uma mesa redonda no Observatório de Lisboa, onde especialistas discutiram o fenômeno com uma intensidade quase palpável. A doutora Helena Matos estava presente, desta vez vestida num conjunto elegante de saia lápis e blusa de seda azul escuro, que combinava perfeitamente com o brilho misterioso do Atlas. A sua voz firme ecoava pela sala enquanto explicava as implicações daquelas mudanças de trajetória. Entre os presentes, uma figura nova chamou a minha atenção, um homem de meia idade, com cabelo grisalho bem aparado e olhos penetrantes. Chamava-se Ricardo Lopes, um engenheiro aeroespacial português que trabalhava na Agência Espacial Europeia. Vestia uma camisa branca imaculada e umas calças de corte clássico, transmitindo uma aura de seriedade e calma. Ricardo apresentou uma hipótese revolucionária. O Atlas poderia estar equipado com um sistema de propulsão desconhecido, talvez baseado em tecnologia que manipulava campos magnéticos ou até mesmo matéria exótica. Se for verdade, afirmou, estamos perante um salto tecnológico que ultrapassa em muito tudo aquilo que a humanidade já imaginou. Durante o debate, senti uma mistura de excitação e inquietação. A ideia de que o Atlas não só estava a ser observado, mas também a interagir conosco, alterando a sua trajetória, parecia saída de um filme de ficção científica. No entanto, as evidências eram cada vez mais difíceis de ignorar. Mais tarde, enquanto caminhava pelas ruas históricas de Sintra, iluminadas pela luz suave do entardecer, lembrei-me da Mariana, com os seus vestidos fluidos e brincos coloridos, que tantas vezes me fazia rir mesmo nos momentos mais tensos. Sorri ao imaginar a sua reação a tudo isto. Se o Atlas for um alien, espero que tenha bom gosto musical. Nada de techno barulhento, por favor. Naquela noite, antes de dormir, revi os dados uma última vez. O Atlas continuava a acelerar, a mudar de direção, a emitir sinais misteriosos. E eu sabia que, no fundo, estávamos todos à espera de um momento decisivo. O dia 19 de dezembro estava a chegar, e com ele, a promessa de desvelar um dos maiores enigmas da história da humanidade. Na madrugada fria que antecedeu o grande dia, encontrei-me sozinho no terraço do observatório do Monte Junto. O céu, límpido e estrelado, parecia um vasto manto negro salpicado de diamantes, onde o Atlas brilhava com uma intensidade quase hipnótica, aquele azul elétrico que nos fascinava e desconcertava ao mesmo tempo. Vestia um casaco grosso, jeans escuros e botas resistentes, nada de cerimônias para um momento que parecia saída de um filme de suspense. Enquanto observava, senti uma mistura de ansiedade e reverência. O Atlas, com os seus mais de 30 mil milhões de toneladas, aproximava-se da Terra a uma velocidade que desafiava todas as regras que conhecíamos. A ausência da nuvem de gás, as emissões eletromagnéticas, as mudanças na trajetória,
tudo apontava para algo único, um fenômeno que ultrapassava a simples definição de cometa. Lembrei-me da Sofia, da sua elegância confiante, do seu olhar que parecia perscrutar o cosmos em busca de respostas. Perguntei-me o que ela estaria a pensar naquele momento. Talvez a mesma coisa que eu. Será que estávamos prestes a testemunhar o primeiro contato real com uma inteligência extraterrestre? De repente, o telefone tocou. Era Marta, com a voz quase trêmula. Miguel, acabamos de receber uma transmissão. Não é um sinal comum, é uma sequência de pulsos que se repete com uma precisão matemática. Parece uma mensagem. O coração disparou. Naquele instante, senti que o mundo inteiro, desde as aldeias do interior do Alentejo até as ruas movimentadas do Porto, estava a prender a respiração. O Atlas não era apenas um visitante, era um emissário, um enigma com vida própria. Enquanto os cientistas começavam a decifrar a mensagem, imagens começaram a circular nas redes sociais, uma silhueta estranha, quase humana, projetada contra o azul profundo do espaço. O Atlas parecia estar a comunicar conosco, desafiando-nos a entender o seu propósito. Naquela noite, a cidade de Lisboa iluminou-se com uma energia diferente. As pessoas olhavam para o céu, sussurrando perguntas, fazendo promessas, sonhando com o impossível. Na minha mente, uma única pergunta ecoava: estávamos preparados para a verdade? Mas antes que pudesse encontrar uma resposta, um alerta soou nos monitores do observatório. O Atlas, inesperadamente, mudou de direção com uma velocidade vertiginosa, afastando-se da Terra numa manobra que ninguém conseguia explicar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O que teria acontecido? Será que o Atlas nos tinha mostrado apenas uma parte do seu mistério? Ou estaria a fugir de algo que ainda não conseguíamos ver? Enquanto a madrugada dava lugar ao amanhecer, percebi que aquela história estava longe de terminar. O verdadeiro enigma acabava de começar. O dia 19 de dezembro chegou envolto numa atmosfera de expectativa e tensão que parecia contagiar toda a Península Ibérica. Em Lisboa, os observatórios e centros científicos estavam em estado de alerta máximo, enquanto milhares de portugueses, de norte a sul, voltavam os olhos para o céu, numa vigília silenciosa que unia gerações e crenças. No Centro de Astrofísica da Universidade de Lisboa, preparei-me para acompanhar, em direto, a aproximação máxima do Atlas. A sala estava cheia de colegas, técnicos e jornalistas, todos ansiosos por captar o momento que poderia redefinir para sempre a nossa visão do universo. A doutora Helena Matos, com o seu vestido azul celeste que parecia refletir a própria cor do objeto, conduzia a transmissão com uma mistura de profissionalismo e emoção contida. À medida que os segundos passavam, os monitores exibiam imagens cada vez mais nítidas do Atlas. Para a surpresa de todos, não havia qualquer sinal da gigantesca nuvem de gás que a física tradicional exigia para justificar a sua aceleração. O objeto mantinha-se limpo, brilhante e perfeitamente definido, como uma joia misteriosa flutuando no vazio. De repente, um brilho intenso emanou do Atlas, uma explosão de luz azul que iluminou os céus como nunca antes visto. Foi um espetáculo arrebatador, quase hipnótico, e ao mesmo tempo inquietante, como se a própria essência do universo estivesse a ser revelada e desafiada. Nesse instante, as comunicações captaram uma última mensagem codificada, um padrão complexo que parecia apontar para coordenadas desconhecidas, talvez um convite, ou um desafio para seguir aquela pista no infinito. Enquanto a cidade observava, em silêncio e fascínio, o Atlas começou a afastar-se, acelerando para o espaço profundo, deixando para trás um rastro de perguntas que nem a ciência, nem a filosofia, estavam ainda preparadas para responder. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas iluminadas de Lisboa, senti uma mistura de humildade e esperança. O universo era, afinal, muito maior e mais misterioso do que poderíamos imaginar. E nós, pequenos habitantes deste planeta azul, tínhamos acabado de receber uma visita que mudaria para sempre o nosso lugar na galáxia. Mas, enquanto refletia sobre tudo o que tinha acontecido, uma última dúvida persistia, inquietante e silenciosa: quem, ou o que, estaria a observar-nos do outro lado da vastidão cósmica? E, sobretudo, estaríamos prontos para o que viesse a seguir? O enigma do Atlas estava longe de estar resolvido.
A verdadeira história apenas começava, e o próximo capítulo seria ainda mais surpreendente.